Olá pessoal, agora a gente vai continuar com modelos de democracia. Bom, quando a gente fala de democracia atualmente, nós falamos do modelo de democracia moderna. A gente tem que retroagir um pouquinho no tempo para poder entender. Esse modelo ele nasce com a independência dos Estados Unidos, que começa no ano de 1776. No entanto, a Constituição americana, primeira e única, é do ano de 1787. A Revolução Francesa também é outro grande modelo de democracia moderna. Os dois movimentos, as duas revoluções liberais, que comumente nós chamamos, elas lançam as bases da democracia moderna, influenciada em parte pelo modelo grego, mas principalmente pelos pensadores iluministas. Destaque para John Locke, Montesquieu e Rousseau. Esses são três grandes influências. Obviamente existem outras. E quais são as características da democracia moderna se comparada à democracia clássica da Grécia Antiga? Primeiro, pela coluna da direita a gente vai ver o seguinte: nós vivemos em uma sociedade de massas. Nesse momento da história, virada do século XVIII para o século XIX, nós também estamos passando pela Revolução Industrial. A Revolução Industrial acelerou o processo de urbanização dos países industriais e isso fez com que surgisse uma sociedade de massas. A gente não está falando da Grécia Antiga, em que Atenas tinha no seu auge 300 mil pessoas, mais ou menos. Nós estamos falando de cidades inteiras com população maior do que isso, e nós estamos falando de países. Lembra, na Grécia Antiga havia cidade-estado. Agora nós estamos falando de países. Vamos tirar um exemplo, a Inglaterra. A Inglaterra industrial, a gente poderia citar várias grandes cidades com mais de 300 mil habitantes. Londres, Liverpool, Manchester, entre outras. França a mesma coisa, Estados Unidos a mesma coisa e assim por diante. Então nós estamos falando agora de milhões de cidadãos e não de milhares. Então, exercer diretamente o seu poder de voto é muito complicado, né? Uma questão operacional. Imaginem 300, 400 mil pessoas votando em uma lei, por exemplo. Então a representatividade, a democracia representativa é uma característica da sociedade de massa, justamente porque seria necessário, abre aspas, afunilar a participação política, torná-la mais operacional. Ora, nós estamos falando de um sufrágio universal. Inicialmente, um sufrágio universal masculino, ok? É só com os movimentos sufragistas e feministas da virada do século XIX para o século XX que as mulheres ganham o direito de participação política. Ou seja, a participação política é uma conquista progressiva. No caso do Brasil, só para a gente utilizar um exemplo, foi somente com a Constituição de 1988 que os analfabetos ganharam direito a voto. Então, reparem bem, a primeira Constituição republicana no Brasil é de 1891. Lá, os analfabetos não poderiam votar. Então, quase 100 anos depois da história da República, entre 1891 e 1988, quase 100 anos depois, é que os analfabetos ganharam o direito ao voto, tornando eles cidadãos plenos com direitos políticos, assim como qualquer outro. Bom, aqui na coluna da esquerda, a gente vê que as principais influências da democracia moderna serão a separação dos três poderes, né? Influência do Montesquieu,
executivo, legislativo e judiciário, cada qual com a sua função e com o seu sistema de pesos e contrapesos. O liberalismo político, ou seja, o Estado deveria atuar única e exclusivamente para a manutenção dos direitos naturais, vida, liberdade e propriedade, influência direta de John Locke. E o constitucionalismo, um movimento que aponta a necessidade das leis serem registradas na Constituição, conhecida também como a Carta Magna. É na Constituição que está prevista todos os direitos, todos os deveres e todas as possibilidades de atuação do cidadão e do Estado. O cidadão pode fazer aquilo que bem entende, contanto que não haja proibição por parte das leis. Se não há uma lei me proibindo de andar de camisa verde, por exemplo, eu posso escolher andar de camisa verde. Se há uma lei que me proíba escutar música alta às 3 da manhã, eu não posso escutar música alta às 3 da manhã. Se há uma lei que diz todo o Estado tem que garantir a todos os cidadãos um processo judicial justo e dentro de um determinado modelo. Todos têm direito a esse processo, criminosos e inocentes, independentemente do seu ato. Não há exceção. Então, os poderes do Estado ficam limitados. Isso é muito importante a gente prestar atenção. Nós estamos falando de uma democracia moderna que se opõe ao absolutismo. Aquele absolutismo em que o rei, que era a figura do Estado, é só lembrar daquela frase do Luís XIV, o Estado sou eu. Aqui não. Para os liberais, para a democracia moderna, os limites do Estado têm que ser claríssimos. Nada além do que é permitido pela lei. E por que isso acontece? Por dois motivos. Pela pulverização do poder, então nós vamos pulverizar, ou seja, separar o máximo que for possível os poderes do Estado. Colocaremos eles em diversos dos três poderes e dentro desses três poderes em diversos órgãos. Ou seja, o prefeito ele não tem o mesmo poder que um delegado da Polícia Civil, por exemplo, porque é necessário, por parte desses pensadores, limitar o poder político, limitar o poder do Estado e principalmente limitar porque é importante que nenhum cargo fique mais poderoso do que o outro, justamente para evitar abusos. Daí a ideia do sistema de pesos e contrapesos. Exemplo simples. A Câmara de Vereadores da nossa cidade tem como obrigação, como função, criar leis para a cidade, mas também fiscalizar o exercício do prefeito. Então é uma forma de controle. Um controla o outro. O judiciário tem o poder de julgar todos aqueles que quebram a lei, que desrespeitam a lei, inclusive agentes do executivo e do legislativo, e também do próprio judiciário. Então esse peso e contrapeso é justamente para que haja um melhor equilíbrio entre eles. E também é importante a gente pensar do lado da questão operacional, né? Colocar muitas funções no mesmo cargo é atribuir muitas funções a uma pessoa que de repente pode não trabalhar de forma adequada. Por último, essa nossa democracia, como eu disse, ela é representativa. Eu voto no meu representante. As eleições são periódicas, não é? De 4 em 4, de 5 em 5 anos, aí vai depender de cada caso. E ela é feita, em geral, por
partidos políticos. Então eu voto em uma pessoa afiliada a um partido político que tem uma determinada corrente ideológica, uma corrente de pensamento, e acaba atraindo as pessoas com suas diversas visões de mundo e interesses. Com isso, terminamos a democracia moderna.